Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, o amor da Virgem Santíssima esteja em cada um dos nossos corações. Amém? Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Ah, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo com sua família. Camila, né? Primeira vez, né, Camila? Cheguei hoje. Muito bom. Nosso irmão Rivaldo com sua esposa. Sejam todos mais do que bem-vindos. Recordando aqui, né? Esta formação está sendo gravada, tudo bem? Então vamos fazer alguns combinados também devido ao nosso tempo. Perguntas todos poderão fazer, mas no momento apropriado, tá? Lá no nosso grupo de formações, nós temos já o link lá para as perguntas, está lá na descrição do grupo. Você vai ver que já tem um link lá, é o primeiro link, para você poder registrar a sua pergunta. Oportunamente, como nós fizemos também na última formação, a gente grava um vídeo, ou um áudio, ou quem sabe texto, e coloca lá no grupo as respostas das perguntas. Amém? Hoje nós estamos iniciando um novo módulo. É o módulo 2. Nós trabalhamos até então com o módulo 1, que fala sobre a identidade, e agora no módulo 2 nós vamos falar sobre Jesus, Senhor e Mestre, e vida no Espírito. Hoje nós vamos apenas introduzir. Então, nós não vamos esgotar todo o conteúdo desta apostila nestes 34 minutos que nós temos de formação. Nós vamos continuar, esta apostila está prevista para a gente concluir no dia 18 de maio, tá? As informações também dos próximos encontros já estão lá no grupo das formações. Você que está aqui pela primeira vez, caso não esteja aí no grupo das formações, depois que a gente encerrar, você pode pedir aí para qualquer outro irmão que já esteja no grupo, que ele tenha a permissão de te adicionar lá no grupo. Amém? E para quem não me conhece, prazer, meu nome é Eric, tenho 28 anos, para honra e graça de Deus, sou casado. Neste tempo de graça estou como coordenador da Renovação Carismática Católica aqui na cidade de Diadema, e sirvo ao Senhor através do meu ministério fundante, que é o Ministério de Pregação, e o meu grupo de oração, um grupo maravilhoso, é o grupo de oração Mensageiros do Espírito Santo, da Paróquia Maria Mãe dos Pobres. Todos os grupos, claro, da Forania Diadema, são muito bons, mas o melhor grupo é o meu grupo de oração, né? Não, mas isso todos nós podemos dizer, né, de fato. Porque, meus irmãos, o melhor lugar que existe para nós é o lugar que Deus quer. Deus me quis no Mensageiros do Espírito Santo, por isso que é o melhor lugar para mim. E nesta noite, então, só para fazer aí um panorama, né, daquilo que nós vamos ter ao longo deste módulo 2, hoje nós vamos falar propriamente dito do senhorio de Jesus. Do senhorio de Jesus. Na verdade, todo este módulo ele vem contribuir com o objetivo central de toda ação catequética da igreja. Todos nós, em um dado momento da nossa vida, ou quem sabe ainda hoje, passamos por um processo catequético. Seja na iniciação cristã, seja, por exemplo, para a preparação da vida matrimonial, também existe uma catequese para isso, mas o fundamento, o objetivo da catequese não é preparar para algo. Por exemplo, estou lá na fase infantil, fiz a catequese para poder me preparar e tomar a minha primeira comunhão, por exemplo. Ou quando eu estou mais jovem, faço a catequese para poder receber o sacramento do crisma. Claro, tudo isso é consequência deste caminho catequético que eu faço. Mas o objetivo principal da catequese é de fazer com que nós nos coloquemos em um caminho de aproximação com Jesus Cristo. Todo o centro da catequese é Jesus Cristo. Seja lá na catequese de batismo, é Jesus Cristo. Para a primeira comunhão, é Jesus Cristo. Para a vida matrimonial, é Jesus Cristo. Assim, então, nosso material, o nosso módulo catequético também tem esta preocupação de dar esta fundamentação para nós a respeito da pessoa de Jesus Cristo.
E é sobre ele que nós queremos falar. Na Santa Missa, nós temos duas formas de rezar o creio. Nós temos aquele creio, entre aspas, mais enxuto, que nós chamamos de símbolo apostólico, e nós temos aquele mais completo, né? Quando nós vivemos aí o Ano da Fé, foi proposto que em todas as liturgias dominicais nós professássemos justamente o credo mais completo, né? O maior, o niceno-constantinopolitano, para que a gente pudesse também, né, decorá-lo, trazê-lo em nossos corações. E ele vem trazer alguns pontos importantes, centrais na verdade, e fundamentantes para aquilo que a gente vai ouvir nesta noite. Então, se você olhar para o credo niceno-constantinopolitano, ele vai começar lá falando sobre a figura de Deus Pai. E logo em seguida, na figura de Deus Filho. E vai dizer assim, vamos repetir, vamos rezar todos juntos, né? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Parou aí. Parou aí. Depois a gente continua. Vai entrar no mistério aí da paixão e da ressurreição. Quando nós olhamos para isso, né? Já vou até dizer aí, dar um spoiler para vocês. Se nós sairmos esta noite com já este início do credo que nós rezamos, já todas as missas, nós já teríamos cumprido com o nosso objetivo, né? Então agora o que nós vamos fazer é adentrar um pouquinho, não na profundidade total, claro, porque isso levaria muito mais tempo, de cada um destes itens que nós rezamos, né? Veja, que nós começamos professando que cremos em apenas um Senhor, e aí nós fomos até aí o início da encarnação, né? Que é encarnado através do seio da Virgem Maria. Antes de tudo isso, quando nós declaramos que Jesus é Senhor, nós precisamos nos atentar ao significado da palavra Senhor nas Sagradas Escrituras. Quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, ele se apresenta com um nome que é difícil da gente pronunciar, né? Que nós conhecemos como aquele tetragrama, que é o YHWH. Mas este nome que a gente não pronuncia, a gente acaba dando outras atribuições, né? E uma delas é justamente o Kyrios, que significa Senhor. É assim como o Pai se revela a Moisés. É assim como Deus é tratado no Antigo Testamento. E eis que quando Jesus, tendo a sua vida pública, realizando os seus milagres, realizando os seus sinais, ele se proclama também Senhor. E isto é um escândalo para os judeus, porque eles sabiam que só existe um Senhor, é Deus. Então, quando Jesus dizia que ele também é Senhor, ele estava se dizendo, sou Deus. Isso, inclusive, foi um dos pontos que levou o nosso Senhor a ser condenado pelas autoridades religiosas da época. Com efeito, este mesmo Jesus, lá em João 13,13, vai dizer para os discípulos, vós me chamais de mestre e Senhor. E ele não nega, ele diz assim, né, dizeis bem, porque de fato eu o sou. Então, o domínio que ele tem sobre a natureza, os milagres, os sinais que ele realiza, não podiam ser realizados por alguém que não estivesse tão próximo de Deus, mas na verdade nós sabemos que é porque ele é Deus. O próprio Nicodemos, quando se encontra com Jesus na madrugada,
lá em João 3,2, ele vai dizer o seguinte: olha, mestre, olha, Rabi, de fato, sabemos que és um mestre, porque ninguém pode fazer estes milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Então, as obras de Jesus já apontavam que ele tinha algo muito de diferente, né? Tanto é que Nicodemos faz esta observação. Lá nos Atos dos Apóstolos, nas primeiras pregações, em Atos 2,36, né, Pedro vai proclamar com voz forte que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, ou seja, não pode ter um ponto de dúvida, de que este Jesus que foi crucificado, Deus o constituiu Senhor e Cristo. As primeiras confissões da igreja também, movidas pelo Espírito Santo, isso nós sabemos, porque as Sagradas Escrituras dizem que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo, eles também confessam esta divindade de Jesus. Lá em Filipenses 2, versículos 6 a 8, vai dizer o seguinte, né? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. De fato, como nós professamos na nossa fé, ele é consubstancial ao Pai. Ele tem a mesma substância de Deus, ele é igual a Deus. Mas, sendo de condição divina, ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e uma morte de cruz. De fato, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E estas duas naturezas, elas coexistem, elas não se misturam. Jesus é igualmente Deus e é igualmente humano. João também vai dizer lá no seu prólogo, lá no João 1:1, que no princípio era o Verbo, o Logos de Deus, a palavra que cria. E o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Versículo 3. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Veja, é exatamente isso que nós professamos no nosso credo dominical, na nossa profissão de fé. Por ele todas as coisas foram feitas. Pela palavra, pelo Verbo, pelo Logos, tudo foi feito. Colossenses 1 ainda vai dizer o seguinte, Colossenses 1, 15 e 16. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Se nós fôssemos pegar lá o começo do credo, né, quando nós dizemos que Deus é o criador das coisas visíveis e invisíveis, isso não foi tirado assim ao acaso, também tem fundamento nas Sagradas Escrituras. E diante disso, meus irmãos, nós temos alguns pontos marcantes na vida de Jesus que nos ajudam a identificar o seu senhorio. Quais são estes pontos? A sua encarnação é o primeiro ponto. Nós temos também a sua paixão, a sua ressurreição, a sua ascensão e o conjunto de tudo isso, a redenção. Então, todos estes pontos, eles apontam verdadeiramente para o Senhor Jesus como mestre das nossas vidas, como único soberano. Então, vamos passar agora por cada um destes pontos. Na encarnação. Deus poderia muito bem ter descido em sua honra, em sua glória, e ter caminhado com toda a sua majestade, sendo Deus. Como ele se manifestou a Moisés, como ele conduziu o povo no deserto com coluna de fogo à noite, porque no deserto é muito frio à noite, ou então com aquela nuvem fazendo aquela sombra maravilhosa durante o dia, ele poderia ter caminhado assim. Mas Deus faz algo que cá entre nós é uma graça tão grande que não fosse por iniciativa dele, eu acho que a gente não teria nem capacidade de pensar em pedir algo assim. Lá no Antigo Testamento, Moisés, ele vai dizer, né, que o povo é um povo de cabeça dura, já está caminhando lá no deserto, o povo já estava idolatrando outros deuses, procurando
quem os libertou do Egito. E aí Moisés vai dizer: Senhor, Senhor, somos um povo de cabeça dura, mas caminha conosco. Talvez foi o pedido mais próximo que a gente encontra, mas o que Deus faz é se encarnar, tornar um com a humanidade, assumir a nossa natureza. Por esta encarnação, Jesus se faz carne para nos salvar, reconciliando com Deus. Aquilo que foi manchado por Adão, os nossos pais, através da desobediência, Jesus inaugura se encarnando na nossa humanidade, para poder abrir novamente para nós os céus. Esta oportunidade de termos estes laços estreitos com o Senhor. O Verbo se fez carne para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus. Vai dizer assim, em uma passagem no Antigo Testamento: olhai, que a palavra do Senhor, ela não está distante de nós para que a gente peça para alguém, vá lá, suba e traga para a gente. Pelo contrário, ela está próxima de nós, próxima dos nossos corações, próximo dos nossos lábios. E ainda diz assim: e veja qual nação tem um Deus tão próximo como nós. Nós, mais ainda, temos um Deus que se faz um conosco. Na encarnação de Jesus, nós conhecemos o amor de Deus. Como vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Verbo se fez carne para poder nos dar um modelo de santidade. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que não é novidade. Até mesmo porque a gente acabou de proclamar já na palavra. Tudo o que Jesus fez, viver também uma vida digna, sem pecado, a própria palavra atesta isso. Ele não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Calma aí, isso aqui é muito difícil para a minha humanidade, deixa eu assumir o meu lado Deus para poder superar tudo isso. Não. Ele fez na sua total humanidade. Às vezes a gente olha assim para a nossa vida e pensa: nossa, este pecado está tão difícil. Ah, é tão difícil, quer saber de uma coisa? Já que é muito difícil, deixa, né? Deixa, Deus entende, né? Deus entende, Deus vai me perdoar, deixa, não preciso ter um esforço para isso. Aquilo que está escrito na palavra, que nós ainda não demos até o sangue na luta contra o pecado, aquilo ali é um exagero, né? Deixa. Jesus se faz homem, se encarna e vive uma vida inteiramente humana para nos mostrar que a santidade é possível. A total obediência a Deus é possível. O Verbo se faz carne para nos tornar participantes da natureza divina. Depois você pega aí 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, né, onde o apóstolo vai dizer que nós somos filhos de Deus, porque Jesus é filho de Deus, né? Então, com isso, nós somos também participantes da natureza divina. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Através da encarnação de Jesus, de suas obras, nós conhecemos o rosto de Deus. Nós conhecemos o Pai. Também através da ressurreição, né? Vamos voltar lá no credo. Nós tínhamos parado na encarnação, né? Então nós tínhamos rezado até o "e se fez homem". E aí nós continuamos. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Ponto. Olha só o tanto de verdades de fé que a gente professa ao rezar o credo, né?
E é justamente estas verdades que nós estamos pincelando nesta noite. Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, nós vamos ver, lá em Romanos 14:9, que Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Portanto, Jesus é o Senhor dos mortos e dos vivos de todos, de todas as realidades, de toda a realidade criada. Jesus é o Senhor. Também em relação à ressurreição de Jesus, nós vamos ver que ele vai caminhando, como nós estamos vivendo agora neste período pascal, nós vamos vendo aí os primeiros relatos dos discípulos com o Divino Mestre, as aparições do ressuscitado, não é? E aí, passado esses dias, né, na tradição nós contamos 40 dias, Jesus sobe aos céus. Lá em Marcos 16:19, quando Jesus está subindo, ele diz o seguinte, né, depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. E ainda mais, Mateus 28:18, ainda nesta mesma cena em que Jesus está subindo, ele diz o seguinte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Jesus tem autoridade sobre cada um de nós. Eu costumo, nas minhas orações de entrega, sempre proclamar esta verdade. Senhor, Tu tens poder, Tu tens autoridade sobre a minha vida. De fato, Jesus tem autoridade, inclusive, para julgar, assim como nós também professamos. Vai dizer em São João 5:22, assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Esta autoridade de Cristo, muito mais do que um juiz, né, também nos remete à nossa redenção. Ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra e assumiu a nossa humanidade, portanto ele tem autoridade sim para nos salvar, para nos redimir. Aquele sacrifício na cruz é um sacrifício de eternidade que se propaga para cada um de nós e também para todos aqueles que antecederam a Cristo. Né? Assim como nós também professamos que ele desce à morada dos mortos, né? E ressuscita aí ao terceiro dia. A redenção, portanto, é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre toda a igreja. Isso está no parágrafo 669 do Catecismo da Igreja Católica. E aí Jesus também vem dizer, né, nós professamos que Ele é Deus de Deus, luz da luz. Quando nós olhamos lá para São João 12:46, ele vem dizer que Ele veio como luz ao mundo, assim todo aquele que crer em Jesus não fica nas trevas, porque por Ele é iluminado. E é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos fé. Fé nesta autoridade que Jesus tem, fé no seu senhorio. Vai dizer em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Hebreus 11:6. Ainda assim, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 161, vai recordar que sem esta fé, sem esta crença em Jesus, nem conseguir a vida eterna nós conseguiríamos, se nesta fé, nós não permanecermos até o fim. Esta fé no senhorio de Jesus, ela implica que a gente tenha uma constância naquilo que nós cremos, uma constância naquilo que nós professamos. Uma vez ou outra a gente encontra relatos de pessoas que acabam deixando a experiência da caminhada na fé por causa de uma dor muito profunda, né? Não desmerecendo as dores das pessoas, mas aí nós percebemos que às vezes esta fé nos falta
quando a gente se depara com uma situação que nos contraria. E aí é lindo alguns exemplos que a gente encontra nas Sagradas Escrituras. Não sei se vocês vão lembrar. Quando os jovens são colocados na fornalha, Nabucodonosor disse assim para eles: vamos ver se o teu Deus é capaz de os libertar. Então um destes jovens, ele diz assim: olha, rei, que o meu Deus é capaz de me libertar, disso eu não tenho dúvida. Mas ainda que ele não me liberte, ele continua sendo meu Deus, capaz de fazer tudo. É esta fé que nós precisamos procurar, que nós precisamos exercitar. Lá no parágrafo 1709 do Catecismo, quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Somos filhos no Filho. Em união com seu Salvador, o discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade. Nós que nos colocamos e nos submetemos ao senhorio de Jesus, nos colocamos neste caminho que nos aperfeiçoa para o amor, para a nossa santificação. De fato, vem dizer aí na primeira carta de São João 4,20: se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Portanto, este amor que o senhorio de Jesus nos leva a corresponder para com Deus, precisa também ser traduzido no amor para com o próximo. Olha aí, também um dos pilares que nós temos da nossa identidade, né, aproveitando aí a formação que a gente já teve, precisa ser refletido também na nossa vida fraterna. E aí eu lia hoje uma reflexão de uma pessoa que dizia assim, né? Às vezes a gente coloca aí o mandamento do amor muito acima de tantas coisas, e de fato é. O próprio Jesus diz, né? O primeiro mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante, e ao próximo como a nós mesmos. Que às vezes a gente esquece que este amor, no qual nós somos chamados a viver, também exige correção. Faz parte também da nossa vivência fraterna, faz parte também do amor ao próximo ter esta correção. E também ser corrigidos, né? Faz parte, assim nós vamos crescendo também em humildade. Nós precisamos ter um coração humilde para poder acolher verdadeiramente esta salvação, este senhorio, este poder que o nosso Senhor tem. Precisamos aceitar Jesus como nosso único Senhor. Aquilo que está em Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Já no Antigo Testamento, quando ainda não se era claro, né, a existência da Santíssima Trindade, desde quando o Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito é Espírito. Né? Não tem aí um que se manifestou primeiro, um mais poderoso, não. Desde que um é um, o outro é o outro. Não se confundem. Então, aquela ordem lá, aquele mandamento em Deuteronômio 6,4, também se aplica para a pessoa de Jesus, porque Ele é o único Senhor. Precisamos aceitá-lo verdadeiramente. E quando nós colocamos outras coisas no lugar que é devido de Deus, nós estamos cometendo aquilo que nós chamamos de idolatria. E a idolatria não diz somente aí ao culto a outros deuses. Não. Ela continua também, e ela consiste também no momento em que a gente honra, reverencia outras coisas no lugar que é devido de Deus. Como nós vivemos recentemente na Renovação Carismática Católica, no ano de 2022, aquele tema lá de Apocalipse 5,13, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Certamente você que participou deste ano no nosso movimento deve ter ouvido uma ou outra pregação sobre isso, né? Quem tem ocupado o trono do teu coração? Ele pertence a Deus. E aí um dos pontos também que a gente trouxe naquele ano nas nossas reflexões é que às vezes não é ninguém assim de diferente que está ocupando o trono do nosso coração. Às vezes somos nós mesmos. É o eu que está ocupando
o trono que é devido a Deus. Isto também é uma forma de idolatria. Jesus vai dizer em São Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque o coração está dividido. O Senhor merece a totalidade. Como certa vez refleti, o símbolo, a insígnia da nossa diocese, né, que é a cruz em X, por causa de Santo André, na matemática, uma barra com um travessão como é aqui, né, nesta posição, ela significa, é um símbolo para indivisão. Então, de fato, precisa ser assim. O nosso coração não pode estar dividido. É a totalidade para Deus. Eric, mas é 99%. Meus irmãos, o Senhor, que tem autoridade sobre nós, que é o nosso Deus, Ele não merece, mesmo que seja 99%, Ele merece a totalidade do nosso coração. A nossa escolha por Cristo deve ser radical. Radical. Às vezes nós somos interpelados, em meio a algumas dificuldades da caminhada, a fazer grandes renúncias. Aquilo que eu disse, né, um pouco antes, que a gente olha assim para o que nos é proposto e a gente pensa, nossa, mas isso é demais, né? Vai até dizer assim, vai ter uma passagem muito curiosa, em que os discípulos eles vão perguntar para Jesus, né? Na verdade outras pessoas vão perguntar para Jesus em relação ao divórcio, né? E aí Jesus diz que foi por causa da dureza do coração que Moisés permitiu que se desse a carta de divórcio. E aí depois, né, no íntimo, os discípulos vão dizer assim para Jesus: nossa, Senhor, se é assim, né, a situação do homem e da mulher, então não é melhor não se casar, né? E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, vai dizer: a uns é dado este chamado, esta vocação, de fato é uma vocação, né? A outros seguem outros estilos de vida, né? Os nossos sacerdotes, por exemplo, né? Que se fazem celibatários para se unirem ainda à realidade que todos nós iremos viver, né? No céu. E aí nós vamos percebendo, né, que precisa ter essa vocação para isso. Mas às vezes a gente olha assim como os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus: nossa, Senhor, mas se é assim é melhor, né, nem casar, né? Se é assim é melhor nem fazer tal coisa, se é assim é melhor nem responder. E a gente vai pensando, vai alimentando essas dificuldades, ou melhor, ou estes outros meios. Mas, meus irmãos, nossa escolha por Cristo, ela deve ser radical. Ainda que pareça, nossa, mas isso é muito difícil. De fato é, de fato é, de fato é. Às vezes a gente tem que fazer grandes renúncias, mas é porque Ele merece a totalidade. É porque Ele é o Senhor. É porque Ele é o Deus das nossas vidas. Ele renunciou também a muito, por cada um de nós. Somos chamados, né, aproveitando este gancho aí, de que Jesus dá aos discípulos esta resposta, que alguns são chamados a viver esta vida, outros, né, se fazem assim por causa do reino, enfim. Nós somos chamados a viver a sinceridade da nossa vocação, do nosso chamado, né? Também nisso, viver esta radicalidade. O sacerdote, na sua vocação, no seu sim, é chamado a ser radical naquilo que ele é vocacionado. O pai de família, a mãe de família, é chamado a viver a radicalidade do seu sim, naquilo que é vocacionado. Salmos 80, na Bíblia da Ave Maria, versículo 11. Sou eu, o Senhor teu Deus, eu que te retirei do Egito. Basta abrires a boca e te satisfarei. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único mestre, como nosso único Senhor, nós o reconhecemos como aquele que nos liberta verdadeiramente. É Ele que nos tira do Egito. Nós reconhecemos como aquele que está próximo de nós. Basta abrires a boca e te satisfarei, porque estou muito próximo de ti. Aceitar, portanto, meus irmãos, o senhorio de Jesus é um passo essencial para o nosso crescimento espiritual. E quanto maior for a nossa maturidade espiritual, mais o reconheceremos como Senhor. E mais o amaremos sobre todas as coisas.
Para reconhecê-lo como tal, necessitamos de um coração humilde. Porque o orgulho gera em nós o desejo de ser deuses, de ser autossuficientes e de ser senhores de nós mesmos. Para um coração vaidoso, o senhorio de Jesus é uma ideia vaga e sem sentido. Não há argumentos que convençam do contrário. Aqui nós trabalhamos alguns pontos teológicos, alguns embasamentos bíblicos a respeito do senhorio de Jesus. Passamos aí pelos pontos da redenção, da sua paixão, da sua encarnação, da sua ressurreição, da sua ascensão. Identificamos algumas bases importantes da nossa fé no Senhor Jesus. Tudo isso aí acaba trabalhando aqui no nosso intelecto. Mas a gente precisa unir isso ao nosso coração. Porque para um coração que já está cheio de si, que não tem a humildade de poder acolher e de se reconhecer como necessitado deste Senhor e Mestre, é difícil do Senhor conseguir encontrar aí suas raízes para podermos crescer. E assim viver aquilo que São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Eis que tudo se fez novo. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos progredir na nossa vida espiritual. Para nós que caminhamos já no movimento, sabemos, o tema do senhorio de Jesus não é algo novo, é algo que a gente já vê aí em várias etapas, nas nossas pregações de grupo de oração, que nós também trabalhamos no nosso seminário de vida no Espírito Santo, e vamos continuar trabalhando até o nosso último suspiro, porque a gente está num caminho de ascensão, de maturidade. O importante é a gente não deixar de caminhar. O importante é a gente não deixar de se esforçar para poder ter um coração cada vez mais acolhedor, para poder verdadeiramente, assim como nós professamos em toda missa, que este Jesus é o nosso único Senhor. Amém? Vamos rezar o nosso credo, sendo constantinopolitano do começo, e assim concluindo a nossa formação. Só recordando, você que não está no grupo, por favor, peça aí para alguém que está do seu lado, que provavelmente está no grupo, para poder te adicionar. Lá você vai ter um link, o primeiro link lá na descrição, onde você vai colocar aí a sua pergunta, caso você tenha, o segundo link, que também já está lá disponível, é um link pergunta simples, tá? Em relação à formação de hoje, para você dar o ok da sua presença, tá bom? Então, por favor, acesse lá o nosso grupo. Lembrando que a gente se encontra novamente no dia 18 de maio, é um domingo, às 14 horas, na paróquia Maria, Mãe dos Pobres. Amém? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Te convido, meu irmão, minha irmã, a neste momento louvar ao nosso Deus por tudo aquilo que nós vimos que Ele é, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o Mestre, é o único Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque ao se encarnar em nossa humanidade, Tu nos deste, Senhor, uma participação à Tua vida divina, Senhor, à Tua natureza divina, Senhor. E, Senhor amado Todo-Poderoso, porque um dia, Senhor, Tu entrastes na nossa humanidade, porque um dia, Senhor, Tu se encarnastes em nosso meio, Senhor. Nós podemos, Senhor, voltar a sonhar com o paraíso, Senhor. Poder, Senhor amado, sonhar em estar novamente na presença de Deus. Sim, Senhor, nós te louvamos porque Tu, Senhor amado, nos apresentastes o Pai verdadeiramente, nos revelaste, Senhor, com o Teu amor, nos revelaste, Senhor, com os Teus dons, nos revelaste, Senhor, verdadeiramente quem Tu és em nossa vida, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que se doa e continua a se doar. Tu és aquele, Senhor, que nos resgata verdadeiramente, Senhor. Tu és o nosso único Redentor, Senhor. Não há, Senhor, outro nome no qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus, Senhor. E por isso, Senhor, nós te louvamos. E por isso, Senhor, nós te exaltamos. E por isso, Senhor, nós te rendemos graças, glórias e louvores, Senhor. Neste tempo de graça, Senhor, neste tempo pascal, Senhor, nos alegramos com a Tua ressurreição, ó Deus. Sim, Senhor Todo-Poderoso, porque Tu, Senhor, ressuscitastes como primícia, Senhor, e nós também, Senhor, somos vocacionados a ressuscitarmos em Ti, Senhor. Sim, Senhor Todo-Poderoso, louvado seja, Senhor, glorificado seja, Senhor. Declare, soberano, declare, irmão, declare, irmã. Deus que não sabe o que é soberano, fiel, Ele nunca vai deixar de
Sim, Senhor, Tu nunca deixarás de me amar. Senhor amado, reforça em mim a certeza do Teu amor, Senhor. Reforça em mim, Senhor, a certeza de que Tu és o soberano e de que, Senhor, Tu podes tudo e que ainda, Senhor, não faças aquilo que eu desejo. Tu continuas sendo Deus. Tu continuas sendo o Senhor, o soberano, aquele que tem autoridade sobre tudo na minha vida, na minha história. Sim, Senhor. Antes de encerrarmos esta formação e também a nossa gravação, queremos rezar uma Ave Maria pelo descanso eterno, do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e pedir que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, com a iluminação do Divino Espírito Santo, aquele que certamente o Senhor já tem em seu coração, possa já ser imbuído de todas as graças necessárias para assumir esta missão de estar à frente da igreja, que é deste Senhor que nós acabamos de escutar, que nós acabamos de professar. Que a Virgem Santíssima possa preparar bem o coração deste filho, para que assuma com alegria esta missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dá tempo de a gente tirar a nossa foto oficial de hoje, à noite? Sim? E aí depois da foto,